Eu acho que isso é um pouco também que eu tento aplicar no jornalismo, digamos, né? Porque o jornalismo, enfim, hoje em dia a gente tem toda essa carga infinita de informação à disposição, né? Na internet, digo a gente, né, essa elite, né, que tem condições de acessar as coisas, mas enfim, existe uma oferta de informação muito grande, e eu acho que o que falta um pouco, em termos gerais, é o humor, né? Eu digo especificamente no jornalismo, na literatura também, principalmente no Rio Grande do Sul, mas no jornalismo, então a gente tenta dar à linguagem jornalística um pouco mais de humor, de brincadeira. Tu não temes, de tal forma, te apaixonares pela forma de que ela te desvia do conteúdo? Quer dizer, é o cara que é o teu caso aqui no texto. Não chega a ser uma polêmica que eu quero levantar contigo. Não, mas sem dúvida. Tu fazes tantas embaixadinhas e com tanto talento que daqui a pouco pode esquecer de fazer o gol. Sem dúvida. Isso é interessante, porque hoje em dia se fala muito em produção de conteúdo, né? É a expressão do momento, né, em comunicação. Só que, no século XX, por exemplo, acabou a diferença entre forma e conteúdo. Ninguém mais falava. Hoje se retoma, né, a diferença entre forma e conteúdo. Eu não consigo entender qual seria a diferença entre forma e conteúdo. Se alguém me explicar, talvez eu possa me preocupar com o conteúdo. Mas eu acho que a própria forma já é o conteúdo. Já é um né? conteúdo. E eu acho que na forma está a sedução. As pessoas dificilmente, cada vez menos leem. A impressão que eu tenho mesmo... Seria mais ou menos assim, o conteúdo, estou pensando aqui agora, o conteúdo seria o que tu queres dizer, a forma é como tu vais dizer. Sim, mas como tu vai dizer já é o dizer. Sim. Já, não, né? é uma vertente, é uma forma de pensar, claro, que não está errada nem certa. Porque essa questão da forma e do conteúdo remete a uma expectativa do jornalismo imparcial. Né? Ou seja, uma linguagem neutra. A linguagem só reflete ou representa alguma coisa. Isso é uma coisa que eu não acredito, assim, talvez até em virtude da minha influência da literatura. Isso. A gente até tenta, mas é impossível. Então eu acho muito mais honesto quando o jornalista se coloca, se apresenta, até usando a primeira pessoa, muitas vezes eu uso a primeira pessoa mesmo, que é aquela coisa do gonzo jornalismo, tal, que é velho gonzo jornalismo, mas que eu acho que hoje, justamente por esse excesso de informação, eu acho que pode atrair. Pode ser um elemento de sedução, né, para um leitor. Assim. Imagina um leitor na mesa de bar, vai pegar uma informação ali, de repente pega uma coisa assim, não, mas o que é isso, sabe? Então a ideia é tentar seduzir para a leitura. Porque, em geral, até foi um dos motivos que eu entrei, né, na revista, é que as revistas hoje elas estão muito experimentais, assim, do ponto de vista gráfico. Né? E é interessante até, uma outra questão polêmica, por que as pessoas, eu digo assim, a grande massa, aceita mais facilmente um experimentalismo visual do que textual, né? Quando tu tenta aplicar toda essa coisa, né, do texto, as pessoas tendem a achar estranho ou incompreensível. Na verdade, porque o visual, a absorção é muito mais rápida, muito mais fácil, né? A absorção do visual, a absorção do texto, às vezes requer mastigação, né? Claro. Tem que mastigar, tem que... Mas como a gente escreve... Digerir. Claro, então como a gente escreve para o público, né, digamos que a fatia mais, e talvez a juventude mais ilustrada da cidade, que é o pessoal... A juventude dourada. A dourada, brilhosa e exuberante. Eu acho que a gente tem espaço para fazer esse experimentalismo de texto. Né? Eu acho que é pelo pouco que eu te conheço, nós conversamos, essa é a terceira vez, conversamos aqui uma vez, outra vez lá no Cais do Porto, lá durante a Feira do Livro. No lounge da lounge, que estava muito legal, e agora essa é a terceira vez. Eu não te imagino fazendo algo que não te divirta. Pois é. Não consigo te imaginar assim. Sem tesão não há solução, já dizia o nosso poeta. Sabe que isso é uma conquista, né? São poucas pessoas que se concedem isso. Isso às vezes são 20 anos de terapia sem sucesso. Né? Não, mas tu consegues, cara, parabéns. E eu acho que a ideia é passar para o leitor, para a pessoa que está lendo, essa coisa de encarar as coisas com leveza, com divertimento. Já que ninguém me critica, eu mesmo me critico e depois eu me defendo. Mas isso é uma coisa extremamente provocativa. Isso é uma provocação. Poxa vida, eu tô aí, botei meu trabalho, que é instigante. Ninguém disse nada. Pois é. Espera um pouquinho, então vou eu dizer, vou falar mal de mim mesmo, já que ninguém fala. Isso é legal, cara. Isso provoca reflexão. Na história aconteceu muito de artistas escreverem coisas forjadas se elogiando, né? Mas falando mal... Não, e o cara fala muito bem mal. Fala muito bem. Porque eu lendo o teu texto falando mal de ti, cara... Sabe que ele faz sentido? Não que eu concorde com isso, mas tu lê e diz, pô, mas o cara, ele conhece a obra, ele estuda, ele te conhece para escrever aquilo, ele ouviu o CD dele, né? O cara tá embasado, a crítica é embasada. E uma das coisas é justamente dizer que a crítica é tão previsível, né, que a gente pode prever qual a crítica que vai vir, tu entende? E isso, de uma certa forma, anula um pouco, né? Porque, pô,
As pessoas... É isso, é tentar absorver as coisas de uma forma com olhos livres, né? Como dizia o Oswald de Andrade. Bom, qual é o 3? É esse aqui? Essa aqui. Então essa já está não nas bancas, nos bares, né? Nos bares da Cidade Baixa. Da Cidade Baixa e tá por lá, é só pegar e pronto. Só pegar, tá sempre lá. Eu queria dizer também que essa revista, a alma dela se chama Isadora, que é a menina que trabalha comigo, né? Que a gente praticamente divide o grosso da produção, né? E ela é liderada por um grupo de poetas publicitários, liderados pelo nosso grande Alexandre Godoy e tal. E isso é interessante porque até na época da faculdade e tal, eu falava para meus colegas que eu achava que tinha que acabar o curso de jornalismo, de publicidade. Devia ser uma coisa só, comunicação. Porque cada vez mais o jornalismo, a publicidade, a literatura, as artes estão confluindo para uma linguagem, né? Uma linguagem que absorve todas, de uma certa forma, numa espécie de que ninguém sabe o que é, mas eu acho que é isso que a gente tenta fazer aqui. Fábio Godot, jornalista e poeta, obrigado pela presença aqui no Estúdio 36. Bom carnaval. Eu que agradeço. Sorte e sucesso e até a próxima. Valeu. Rápido intervalo e na volta, José Luiz Benício e a arte da ilustração. Até já!